Marcondes, estou falando aqui de Londres. Aqui são meia-noite, já é quinta-feira, mas eu sei que aí no Brasil é quarta-feira ainda, dia 13 de junho, às 8 horas da noite. Depende do local também, né? Porque também sei que em outros locais do Brasil tem horários diferentes. Mas vamos pegar como horário de Brasília ou de São Paulo, são 8 horas da noite. E, novamente, eu estou com um cara aqui sensacional. Eu apresentei ele semana passada, foi realmente assim fantástico. E as pessoas ficaram pedindo cada vez mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E, né, já que pediram e a gente já tinha isso programado, porque a gente sabe da importância desse treinamento, dessa sequência de aulas que ele vai estar dando aqui para a gente. Então, por favor, você que está entrando aí, eu já vi que tem várias pessoas. Coloca ali seu nomezinho, já vi, ó. Tô vendo que já tem Vivi, o Roger, Kelly, Tatiana, o Lio, Sueli, Ayrton, Silvia, Cleiton, Lourdes, Célia, Maria Angélica, Lucimara, Marta, Renata, Miriam, Vladimir, Daniele, e tem mais gente entrando. Nossa, a velocidade das pessoas entrando é rapidinho, até para acompanhar os nomes. Mas eu acredito que vocês, né, que estão entrando já conheçam ele, e eu só estou aguardando mais uns minutinhos para poder o pessoal, porque eu sei como é que é, tem um atrasozinho na imagem, sempre no vídeo, para que vocês possam estar presentes. Mas, Fabiano, e aí, me conta, como é que você está? Tudo bem aí no Brasil? Tudo jóia, um pouco mais quente hoje aqui em São Paulo, clima um pouco mais calmo também, tudo bem, tudo ótimo. Não está tendo mais o que estava da semana passada. Quer dizer, até que semana passada já tinha acabado também, né, as greves, né, Uhum. a greve, mas o efeito diminuiu. A Você maçã voltou ao preço diminuiu. normal. Preço normal nem tanto, né? A gente vai ter ainda muita consequência disso, mas o clima, de modo geral, melhorou. Isso já é um bom sinal, né? Isso ajuda bastante, né? Eu Ajuda. comecei, eu comecei a assustar porque algumas pessoas me ligaram e falaram assim, Leandro, pô, o dólar vai chegar a 5. Aí eu só fiz uma conta, né? Eu falei, se o dólar vai a 5, a Libra vai ter que ter um acompanhamento disso comparado ao real, né? A quanto vai chegar essa Libra? Uau. Eu lembro quando eu em 2003, a gente estava falando agora há pouco até de uma amiga em comum, né? Que é Aham. pequenininho, a Andrea. E em 2003 foi quando eu vim para Londres, em junho de 2003. Completou semana retrasada. Não, semana passada, dia 8 de junho, completou 15 anos que eu estou em Londres, exatos 15 anos. E, Uau. e eu lembro quando eu cheguei aqui, logo nos primeiros meses foi quando deu aquela pancada no dólar a primeira vez. Eu não lembro o motivo, mas eu sei que deu uma pancada violenta no dólar. A Libra chegou a bater 6,30. Então, Uau. assim, era bom enquanto eu estava ganhando o dinheiro daqui. Isso foi mesmo, porque em janeiro de em janeiro não, perdão, em agosto de 2014, eu fui ao Brasil. Então, você imagina, pouco que eu ganhava na época, que era muito dinheiro no Brasil, Claro. por causa da diferença. Mas doeu na chegada, porque eu cheguei com dinheiro para 6 meses, quando houve, o dólar bateu, se não me engano, 3,80. Aí o que eu tinha trazido era para durar 6 meses, durou 3. Então, doeu um pouquinho. Imagino, essa relação do câmbio, né, para quem está nos dois universos é um enorme desafio aí. Mas Nossa. tomara que a gente está um pouco melhor que nossos vizinhos, né? Que a gente consiga passar disso e saiu uma matéria agora na Datafolha, nessa segunda-feira, mostrando quanto que o ânimo das pessoas pode ter efeitos no futuro, né? Bem interessante a matéria, saiu nessa segunda-feira aqui no Brasil, mostrando que aquela profecia é realizável, né? Se todo mundo acha que não está bem e todo mundo parar de comprar, com certeza vai ficar pior, né? Uhum. Então, a confiança é algo incrível, né? O quanto que ela leva para um caminho do bem ou um caminho mais desastroso também. Por isso que eu gosto de quando o clima melhora um pouco, de que a gente fica um pouquinho mais confiante, apesar das adversidades, né? Para que a gente dê os próximos passos.
Sem dúvida. E você acha que, já que a gente está falando de câmbio, não é o assunto de hoje, né? Mas só para colocar um pouquinho pelos acontecimentos, você acha que é devido ao Trump ter ido a Singapura lá com, eu esqueci do norte-coreano lá, vai melhorar isso no mundo? O dólar melhora no mundo, vamos dizer assim? Ou isso afeta o Brasil de alguma maneira? Você acha isso ou não? Não sou especialista em câmbios, mas o que eu posso dizer, talvez, do que eu escuto, duas coisas, né, Leandro? Acho que a primeira, que escuto especialistas falando em câmbio nos últimos 20 anos, e a única coisa que eu sei é que todo mundo erra quando fala de câmbio. Essa é uma boa primeira questão para dar um contexto para nós, né? Mas a segunda que eu estava ouvindo hoje, sem muita profundidade ainda dessa análise, mas que hoje os Estados Unidos aumentou um pouco a taxa de juros dele, né? Isso faz com que recursos possam sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. E aí pode ter um afeto, sim, afetar o câmbio aqui no Brasil, né? A nossa vantagem é que a gente tem reserva aqui no Brasil ainda, a gente usou um pouco para segurar agora. Parece que os especuladores pararam de atuar aqui no Brasil, diferente do que acontece na Argentina, enfim. Então, acho que isso, para nós aqui no Brasil, acho que segura um pouco esse movimento por enquanto. Agora, pelo mundo, o dólar tende, com essa medida, enfim, um pouco mais política, né, fortalecer um pouco o dólar, né, isso em relação às outras moedas. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, geopolítica, assim, acho que só o efeito Trump, nós somos um pingo, né, perto desse movimento todo ali, mas, ao mesmo tempo, nós temos um contingente de pessoas, enfim, que a gente afeta, assim, o restante do mundo quando mexe com o Brasil, né? Esse é um ponto que a gente não pode esquecer, mas vamos torcer para que as coisas acalmem, pelo menos para todos aí. E eu espero muito isso, né? Porque é o que eu falo. Ontem a gente estava conversando foi ontem, com a babá do Luca e do Theo, né? A gente tem a babá deles aqui, a Shea, e a gente explicando para ela o real, né? O porquê que a diferença que dá agora, nesse exato momento em que a Libra está mais cara do que estava antes. Aí ela ficou assustada, porque aqui a economia é tão estável, vamos dizer assim, se você ganha uma coisa hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, é bem provável que aquela coisa esteja no mesmo preço. Pouquíssima diferença. Então você pode planejar, porque eu acredito que, né, um dos assuntos que nós vamos falar hoje é aposentadoria, longevidade e independência financeira. Então, a diferença que eu vejo né, que se torna uma coisa mais fácil aqui na Inglaterra é o fato da pessoa ela poder calcular o que ela quer comprar daqui a 1 ano. O que eu acredito que culturalmente, devido ao que aconteceu no Brasil já há alguns anos, né, principalmente a época do Collor e tudo mais, que todo mundo fica assustado, o pessoal tem dinheiro, quer comprar já de uma vez, não dá para planejar, né? Falar de futuro é isso, né? É nosso tema de hoje. Mas, de fato, a gente precisa prestar atenção de que, ao falar do futuro, a gente tem uma história aqui que era uma história de curto prazo, né, no Brasil. Nós somos aí um país de curto prazo pela nossa cultura e história, a gente falou um pouco isso no último encontro, e, de fato, a gente tem que cuidar, porque a gente precisa, um tema como aposentadoria, necessariamente não é só de 1 ano, mas de longo prazo, é daqui a 20, 30 anos, e se a gente não confiar e não tiver o mínimo de planejamento, ou ficar aguardando por falta de cenário, quais as consequências que a gente vai ter com isso, né? Então, a gente está mudando aqui, eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Como é que a gente muda como indivíduos para poder fazer um planejamento de longo prazo. Maravilha. Então, eu já vi que o pessoal entrou, tá ali todo mundo falando, tem gente que está colocando assim, eu tô sem som, eu tô com som, eu tô sem som. O Leonan vai estar escrevendo aí daqui a pouco, se eu não me engano, você aperta. Eu não tenho tecla F5 no meu computador, mas, quer dizer, talvez deva até ter, eu que não sei usar. Mas qualquer coisa dá F5 no seu computador que ele vai dar um restart, você vai lá na teclinha lá em cima e aperta Enter de novo, aí volta tudo direitinho. Mas vamos lá então, tá pronto, Fabiano? Podemos? Prontíssimo, vamos lá. Então a tela é sua, manda bala aí, vamos falar de longevidade e outros assuntos. Muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos pela participação, pela presença.
Separei esse tema em 3 pontos, né? Acho que o grande assunto onde a gente quer chegar hoje é a longevidade. E eu queria começar por aposentadoria, caminhar pela independência financeira para a gente chegar na longevidade. Por que essa ordem? E aí eu vou começar então a minha fala trazendo um pouco de aposentadoria, nosso primeiro assunto, é o assunto que todo mundo tem mais antigo dentro de cada um, que é aquela grande imagem do aposentado que a gente imaginava nas gerações anteriores às nossas. É aquela independência, na verdade, que dava-se na aposentadoria, quando o grande desejo era ter minha casa, ter o meu carro, ter a minha aposentadoria, parava de trabalhar ali aos 65 anos aproximadamente, e estava dado o jogo, né? Isso mudou desde a estabilidade econômica, quando surgiu o termo independência financeira para o capital, alguma coisa que eu chamaria de não confiança, talvez, no governo, não confiança nesse longo prazo, e queria transferir podendo inclusive antecipar a minha aposentadoria, tornando-me independente financeiramente antes. E o novo assunto que a gente traz agora é a longevidade, muito pela expectativa de vida que cresceu, porque nenhum fluxo de caixa é capaz de suportar dos 65 anos até os 130, me pagando todos os meses sem acabar o meu dinheiro tão simplesmente assim. Fora que nós não somos pessoas, como já fomos, né, que trabalhamos muito e de repente parávamos, que essa parada de 2 gerações anteriores era uma parada de 5, 8 anos e as pessoas faleciam. A gente morria muito mais cedo, há pouco mais de 100 anos atrás. Então, a gente morria aos 50 anos, nós homens, e agora a gente tem uma expectativa, segundo a medicina, de viver com saúde até os 116. Essa diferença ela é enorme, é o que faz esse tema ser tão relevante, por isso que a gente trouxe ele aqui hoje, né? A grande figura da aposentadoria que a gente tinha era uma figura de parar de trabalhar, aquela grande imagem do jornal, do roupão, do chinelo, que essa imagem assusta absolutamente as populações com menos de 50 anos hoje em dia. Não é desejo de nenhuma delas, não se veem dessa maneira como aposentados, e desse modo a gente precisa fazer algo diferente. Agora, vamos pensar, antes de algo diferente, o que a gente já precisava fazer para isso? Exatamente para ter isso, eu precisava, pelo menos, contribuir com o INSS, que a maior parte da população mais jovem que está me escutando aqui tem um grande receio, escuto isso todas as vezes que eu falo, dou aula, de que não acreditam que o INSS vai estar de pé. E se não acreditam que a nossa previdência pública vai existir, nem aquele plano antigo eu vou ter, porque aquele plano antigo eu me aposentava usualmente pelo INSS e tinha uma vida um pouco mais modesta, os filhos já estavam criados, minha casa já estava perto de quitada, e se eu conseguisse manter o meu padrão de vida naquele momento, estava ótimo. Padrão de vida esse que não tinha nada a ver com o nosso modelo de consumo atual. Padrão de vida esse que a gente tinha uma televisão na casa, um banheiro, a gente não tinha telefone celular, não tinha TV a cabo, a situação era absolutamente diferente, quando muito uma família tinha 1 ou 2 carros antigos em casa, raro ter um carro zero. Isso tudo mudou muito nos últimos anos, fora a expectativa de vida que a gente colocou. E a gente tem, para mudar então para a independência financeira, o advento aqui da independência financeira, o advento da estabilidade econômica, que fez com que as pessoas falassem o seguinte: bom, eu posso poupar, porque agora já não tem mais hiperinflação, eu posso guardar dinheiro no longo prazo, quando a gente tem o advento aqui das previdências privadas no Brasil, e se eu tenho capacidade de poupar, e esse dinheiro vai gerando juros para mim, eu vou conseguir me aposentar. Antes disso, eu preciso ter um certo número de dinheiros guardados, isso vai dar tudo certo. E deu muito certo por alguns anos. A gente tem uma novidade agora, que é a queda da taxa de juros, que isso muda um tanto as nossas contas, que veio junto com o aumento da expectativa de vida. Eu falo veio junto que parece, tudo isso, quando a gente falava agora de Londres, né, no começo da nossa conversa, que a gente tem histórias mais longas, que as coisas mudam muito mais lentamente. Aqui no Brasil, isso tudo mudou em 20 anos. Em 20 anos tínhamos um Brasil, em 20 anos temos outro Brasil. Simples assim, né? Se a gente olha uma história de um pouco mais de 50 anos aqui no Brasil, a gente é um cenário que a gente quase não reconhece hoje como país. Imaginemos que há 20, 30 anos atrás, a gente não pensava em fazer poupança, né? O Leandro comentou há pouco do Collor.
Collor foi nos anos 90 aqui no Brasil. Vamos lembrar que a gente está falando do quê? De 30, um pouco menos, né? De 30 anos. A gente teve confisco da poupança e a gente tem uma população que pensa em independência financeira, que é a partir de poupar, da poupança, né? Grande parte do dinheiro dos brasileiros hoje está em caderneta de poupança e a gente teve há 30 anos atrás um confisco da poupança. Então, há um pouco mais de 30 anos atrás, a gente teve hiperinflação. Então, tudo isso é muito recente na nossa história, tudo muito novo. E, de novo, vou lembrar que nossos bisavós morriam, vou lembrar isso, porque isso é importante na nossa falta de planejamento. Eles faleciam aos 50 e poucos anos de idade. Essa era a expectativa de vida de um homem há 2 gerações atrás. E as gerações que estão hoje nos ouvindo têm o risco de viver mais de 100 anos. Essa diferença, vamos lembrar, me aposentava aos 65, morria antes dos 50, quer dizer que eu quase não me aposentava, né? Esse dinheiro ia usar por muito pouco tempo esse estilo de vida aposentado. Quando as pessoas começaram a pensar em independência financeira, já era para viver um pouco mais do que isso, ia viver dos 65 aos 80. Agora, dos 65 aos 116 ou aos 130, para quem se cuida, então, e está aqui me ouvindo, maior o risco. Agora, vamos lá. O que a gente pode colocar como questionamento da independência financeira? E eu vou dar um passo para trás para voltar a falar do INSS. Toda independência financeira parte do que a gente chama de uma complementação da aposentadoria. E complementação ao quê? Complementação ao INSS. O que eu posso afirmar para todo mundo que está me ouvindo? Desde que eu comecei a estudar o assunto, ou trabalhar com o assunto, enfim, eu escuto dizer que o INSS vai quebrar e ele continua aí. Eu costumo falar agora, ouvir muito sobre a reforma da Previdência, que ela é necessária, enfim. Mas fato é, por ser um organismo social, a chance dele continuar existindo é muito grande. Então, recomendo para quem já é CLT e já contribui, que continua. Para quem já contribuiu há muitos anos, que continue contribuindo. E vocês vão me perguntar, poxa, mas é eficiente contribuir com o INSS? Eu posso responder para vocês que o último S, Instituto Nacional de Seguridade Social, o Seguridade e o Social, me fazem afirmar para vocês que sim, porque a partir do momento que eu estou segurado pelo INSS, se tiver algum evento, como uma invalidez, eu vou começar a receber já, e posso receber isso vitaliciamente. Se eu tiver um evento com minha companheira, minha sócia afetiva, ela vai receber, se tiver mais de 50 anos, vitaliciamente, se tiver menos de 50 anos, por 15 anos. Isso é um fluxo de caixa muito importante, não importa qual valor eu vou receber, qualquer R$1.000 por 15 anos é muito dinheiro. E os meus filhos, menores de idade, receberão até os 21 ou 24 anos, na ausência minha e da minha sócia afetiva, por exemplo. Então, não há seguradora que bancasse uma situação dessa se não fosse uma seguradora social como a que a gente tem, né? Isso faz com que eu afirme para vocês que sim, a gente deve começar pela previdência social e, na sequência, complementar. O fato de eu contribuir hoje e ter uma incerteza do amanhã não é só na nossa seguridade social. Isso também a gente pode vir e falar das nossas previdências privadas, tanto abertas como fechadas. Essa incerteza com o futuro é a incerteza que todos nós temos de saber se a gente vai existir amanhã ou não, né? Se a gente vai estar vivo amanhã ou não. E essa incerteza faz com que nosso sistema mais primitivo diga para nós o importante é viver hoje. E aí vem o nosso ser mais racional, vou chamar mais sofisticado, para fazer contraposição com o nosso ser mais primitivo, que vai dizer o seguinte: sim, mas Fabiano, se você correr o risco de estar vivo amanhã, como é que vai ser? Se você gastar tudo hoje, e a gente pode usar a fábula da cigarra e da formiga aqui, que a gente fala da mesma coisa, como é que se planeja para o próximo inverno, enfim, e a gente tem o azar, costumo falar nas minhas aulas, que a gente tem o azar aqui no Brasil de não termos invernos rigorosos. A gente não se planeja. Quem vive numa cidade com inverno rigoroso, se não se planeja, morre no meio do caminho. Se não se planeja, os filhos não vão para a escola se eu não tiro a neve na frente de casa. Eu não consigo comprar alimentos se eu não me planejar. E a gente tem esse privilégio de um país generoso como o Brasil, e um país tropical, que a gente não teve grandes guerras muito importantes aqui no sentido de ter uma reconstrução. A gente não teve invernos que nos fizeram aprender a planejar por uma necessidade natural. E a gente tem um país generoso que a gente planta e colhe, enfim, que a gente tem acesso a alimentos de modo geral e que a gente precisa de muito pouco para viver.
Isso faz com que nós não sejamos culturalmente muito planejados e planos de longo prazo, como da aposentadoria ou da independência financeira, tornam o nosso desafio um tanto maior. Nosso desafio com comportamento. Mas eu quero falar agora do ponto de vista financeiro. Usualmente, quando a gente falava e fala de independência financeira, a gente tinha uma imagem de uma taxa de juros muito diferente, né? Vamos lembrar que cada 1 milhão de dinheiros guardado, a gente tem uma referência que até hoje, escutei hoje, curiosamente, 3 vezes as pessoas se referirem a pelo menos 1% ao mês eu recebo. Se eu falar com um londrino, se eu falar com um europeu, com um japonês, com um norte-americano, que eu vou receber 1% de juros ao mês, eles vão fazer uma carinha assim torta, assim, mas não entendi do que você está falando, né? Não existe 1% de juros ao mês pelo mundo afora. Mas no Brasil isso foi verdade até muito pouco tempo atrás. O fato é que a gente tem uma taxa de juros hoje, no Brasil, de 6,5%, e eu queria fazer essa referência assim. Primeiro, a maior parte de nós, brasileiros, não chegará a ter 1 milhão de dinheiros guardado. Então, volta a minha insistência para o INSS, que ele vai dar alguma garantia, uma garantia mínima para nós, né? E que a gente precisa, entendo aqui que os meus ouvintes nesse momento são pessoas que serão multiplicadores, que são as pessoas que têm mais chance de ter independência financeira, logo que vocês compartilhem de que as pessoas ao redor precisam ter pelo menos o INSS, senão elas correm risco de ser suas dependentes econômicas no tempo. O segundo fato é que uma parte da população que está aqui me ouvindo vai sim conseguir ser financeiramente independente, porque vai ter disciplina de poupança, está assistindo os outros vários vídeos que são postados aqui pelo Leandro, sobre como poupar, sobre, enfim, como que a gente pode se organizar, isso faz muita diferença, isso é verdadeiro. Agora, a maior parte das pessoas que tem dinheiro investido vai ter um retorno muito perto de 3% ao ano. O que é 3% ao ano de retorno? São 6,5% que a gente tem hoje na nossa taxa Selic aqui no Brasil, descontado imposto de renda, custas e inflação. 3% ao ano significa que cada milhão de dinheiro que eu tenho rende R$30 mil por ano ou R$2.500 por mês. Convido a todos vocês para olhar o saldo bancário de vocês, quem tem mais de R$1 milhão na conta, e o extrato bancário junto com a fatura de cartão de crédito para ver quem gasta menos de R$2.500 por mês para bancar suas contas. Então, aqui vem meu segundo convite, né, para que a gente, além do INSS, tenha uma reserva de patrimônio, que ela deve ser uma reserva de patrimônio além do meu patrimônio de uso, ou seja, tem que ser além do imóvel que eu moro, tem que ser além dos carros que eu uso, tem que ser um patrimônio que vai fazer com que eu tenha recursos, frutos, juros, aluguéis, alguma coisa parecida, que some aquele dinheiro que eu tenho colocado aqui, aquele dinheiro que eu acumulei de alguma maneira, que eu vou ter como contribuição do INSS ou da minha previdência fechada, do meu plano de aposentadoria. Eu vou ter uma outra receita que vai me complementar, que é essa receita que era a fórmula da independência financeira, a gente vai falar um pouco mais dela, de algumas regras. Mas vem o meu convite aqui para falar de longevidade, e que eu diria que a gente deve ter, a gente falou um pouco isso no último encontro, quando a gente falava de crédito, mas eu diria que INSS, somado com minhas receitas da minha independência financeira, com múltiplas receitas, vão fazer com que eu tenha uma vida, no meu período de longevidade, dos 65 aos 130, mais interessante. E agora eu vou justificar um pouco o porquê. Eu não estimo que ninguém aqui, ainda que tenha uma boa renda, fique sentado na frente da televisão ou na varanda da casa, dos 65 aos 130, vendo a banda passar. A gente entende, com algumas leituras, de que a gente recebe muito do mundo até os 65 anos de idade, e aos 65 anos, aproximadamente, é quando a gente tem mais coisas dentro para dar para o mundo. Aos 65 anos, a gente tem uma riqueza enorme dentro. Aquela riqueza que a gente tinha fora, agora a gente tem dentro. É a hora da gente compartilhar isso com o mundo. Seria de um egoísmo enorme a gente ficar dos 65 anos, tudo que a gente aprendeu de experiências, vivências, enfim, a gente ficar com tudo isso só para nós. Além disso, uma pessoa dos 65 anos de idade para frente são os nossos anciões, são os sábios, são as pessoas que têm experiência, são aquelas pessoas para quem a gente pede dicas e recomendações, são as pessoas que já têm uma vida vivida, como dizem alguns,
São aqueles que têm histórias para contar, que já passaram por coisas que a gente ainda nem imagina, alguns de nós, coisas que a gente ainda estima, os sonhos que a gente tem, eles já sonharam, já viveram e já estão com outros sonhos. São essas pessoas que têm tanto para dar e que seria uma pena tê-las paradas ou fechadas dentro de casa. Essas pessoas, já ouvi de algumas pessoas, como o Rafael, que participou do nosso último encontro, de que essas pessoas não vão concorrer no mercado de trabalho. Elas têm outras posições no mercado de trabalho, elas têm outros papéis no mercado de trabalho. Elas não querem um posto igual ao que já tiveram, elas querem outra posição. E uma posição que só dá para quem tem bons anos de estrada, boa vida vivida pelas costas, né, e para trás, e elas contam com alguma dignidade econômica e financeira também conquistada ao longo da sua vida produtiva. Porque eu estimo que na longevidade a gente vai continuar tendo uma vida produtiva, só que de um outro jeito. Uma vida que vai ter significado, um trabalho que vai ter propósito, um trabalho que vai ter algo que ela vai dar para o mundo e isso por si só vai nutri-la, vai alimentá-la. Claro que ela deve ter uma contrapartida econômica, isso é importante, é justo, mas ela não precisa ter o mesmo salário como executiva, não precisa ter o mesmo salário quando ela estava numa posição pública, como servidor público, ela precisa ter uma contrapartida que complemente o seu INSS, que complemente as suas rendas de aluguel, ou de juros, ou de dividendos, mas que ela possa também se sentir útil no mundo, que ela possa se sentir parte desse mundo e dando um tanto daquilo que ela recebeu, acumulou, e cada um acumula a sua forma, do seu jeito, né? Mas com isso, só para fazer um grande preâmbulo aqui e começar o nosso bate-bola aqui com o Leandro, com vocês todos, dizer que a aposentadoria, na minha visão, era uma foto do passado. A independência financeira é uma foto do presente, mas que eu diria que ela está quase ficando para o passado se a gente deixar única e exclusivamente. Só vamos olhar para os últimos dias aqui no Brasil, eu fico imaginando quem conta única e exclusivamente com renda do mercado financeiro e viveu no Brasil nos últimos 3, 4 anos. Imagina uma pessoa que viva de aluguel nos últimos 3, 4 anos aqui no Brasil, com a crise que a gente viveu. Imagina uma pessoa que vive só do mercado financeiro e conta com a renda do seu CDB, das suas ações, nos últimos 3, 4 anos aqui no Brasil. Qualquer pessoa que tem uma única fonte de renda aqui no Brasil, ela ficou refém. Então, a diversificação, que a gente fala em muito investimentos, ela vale no momento da minha longevidade, quando eu coloco a INSS com investimentos financeiros, investimentos em capital ou em patrimônio, junto com novas atividades que deixem o econômico e o social, que vão dar encontro com o emocional, mais ricos e mais diversos, para que a gente caminhe, né, pelos anos que virão. E para quem tem tempo de planejar, acho que esse é o convite para a gente começar a nossa conversa aqui. Faz sentido, Leandro? Léo, não sei se o Léo me pôs aí de volta já, mas completamente. Agora estou te ouvindo. Ah, então beleza. Então, se você está me ouvindo, todo mundo está me ouvindo. Porque eu pedi para o Léo, falei, às vezes eu fico fazendo barulho com a garrafa de água aqui, e aí, às vezes, eu recebo no meu celular o pessoal, Leandro, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Então, aí eu pedi para ele controlar direitinho. Mas tem todo sentido. Principalmente na parte que você falou, achei sensacional quando você falou assim, fala para um inglês ou para um japonês que tem juros de 1% ao mês. Aqui os bancos, eles dão 2,5% ao ano. Isso quando... 2,9% quando eles estão pagando muito. Então, é bem diferente isso, né? Muito. Vamos lá. Hoje em dia, a gente tem aqui no Brasil, isso voltou, né? A gente tem títulos públicos que a gente pode, enfim, referenciar como um dos instrumentos usuais de investimento, como o Tesouro Direto aqui no Brasil, que agora tem pago inflação mais 6 quase, né? Então, assim, 5,5%, 6% de juro real, ou seja, juro já livre da inflação, já é um número absolutamente, a gente pode falar, como o Leandro colocou agora, é mais do que o dobro, porque vamos lembrar que a nossa inflação dá perto de 3 para 4, 6 mais 4 são 10, são 3 vezes mais do que o Leandro comentou, ou se não for mais ainda, né? 3 para 4 vezes. Isso é muita diferença. Né? Aqui, para você ter uma ideia, como você fala, né, eu tenho muitos amigos que têm propriedade, e se eles tiverem 6% ao ano com os imóveis, eles estão soltando fogos.
que é um número incrível, né? Que esse é um número que até baliza um pouco com o número aqui no Brasil, né? Algum imóvel que rende entre 6% e 8% ao ano. A questão que a gente tem aí, tem aqui também, é o custo de impostos, né? Que faz uma diferença enorme. Mas acho que antes dessa discussão da taxa de juros que a gente comenta, eu queria voltar a 2 pontos de como é que a gente chega numa independência financeira. Essa foi uma pergunta que eles fizeram no encontro passado. Eu queria aproveitar para comentar um pouco aqui com vocês, né? Tem 2 formas, que algumas referiram no encontro passado, que eu queria trazer para vocês, que a primeira forma que a gente traz quando a gente faz reserva de acumulação, a gente fala de uma reserva, alguns chamam de reserva 1, outros de reserva de emergência ou reserva de liquidez, que significa a gente ter aí entre 3 e 12 meses das despesas guardadas, né? Esse é um dinheiro que é um dinheiro de curto prazo, um dinheiro para diversidades, um dinheiro para que eu possa fazer uma transição de carreira. E esse é um dinheiro que a gente costuma deixar com bastante liquidez, deixar numa forma tranquila para que eu possa pensar na segunda reserva, que é a reserva de longo prazo. A reserva de longo prazo, a gente trouxe alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a 1369, que é a regra hoje muito utilizada por uma instituição financeira, que foi feita pelo Martin Iglesias, a Denise Rios e o Jorandir Macedo, que fala que eu deveria ter, aos 35 anos, 1 ano das minhas receitas guardadas, aos 45 anos, 3 anos das minhas receitas guardadas, só para efeito de aposentadoria. Aos 55 anos de idade, eu deveria ter 6 anos das minhas receitas guardadas, e aos 65 anos de idade, esse número mágico que a gente tem usado aqui, ao longo da nossa fala, eu deveria ter 9 anos das minhas receitas acumuladas guardadas. Apenas para efeito de aposentadoria. Então, não é a minha reserva número 1, não é o meu dinheiro para ir viajar, nem para trocar de carro, é o meu dinheiro para aposentadoria, para minha longevidade, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando que estão tendo algumas questões aqui para conexão, mas imagino que o Leonan vá resolvendo essas questões. Só apareceu aqui na tela, mas espero que vocês consigam resolver. De qualquer maneira, o Leonan vai auxiliá-los ali. Mas a partir do momento que eu tenho uma reserva de longo prazo, né, que eu consegui acumular, ou a outra pergunta, como é que eu faço para acumular 9 anos das minhas receitas quando eu tiver 65 anos de idade? Primeira dica, que vocês já escutaram muitas vezes, eu preciso começar a guardar já. Agora, guardar para algo incerto é difícil. É o nosso grande desafio. Então, como eu tenho dúvida para guardar para amanhã, Leandro, o que eu vou fazer? Eu vou gastar tudo hoje. Essa é a nossa fórmula mágica, nosso grande boicote, nosso primeiro boicote, que a gente precisa mudando essa cabeça. Não somos europeus, não somos japoneses, somos brasileiros, que vivemos há muito pouco tempo hiperinflação, que acostumamos a gastar dinheiro rápido e não acostumamos a poupar, mas a gente precisa começar a mudar, porque nós já vamos viver mais de 100 anos. Então, se já vamos viver mais de 100 anos, e não queremos depender dos nossos poucos filhos, temos na média no Brasil 1,2 filhos por mulher hoje, então sabemos que não vamos ter 3, 4, 5 filhos para cuidar da gente, quando muito teremos 1 como média, e isso é uma média bastante baixa já para o Brasil, para um país como o nosso, e de uma cultura que a gente sabe que esses filhos estão esperando que a gente não dependa deles. Então é bom que a gente cuide da nossa própria aposentadoria, que a gente não fique esperando desses filhos um cuidado de algo que é uma responsabilidade de fato de cada adulto que me escuta aqui. Não posso ficar esperando o governo cuidar de mim, mas eu vou investir nele, INSS. Não posso ficar esperando que o mercado financeiro resolva isso por mim, mas eu vou também fazer investimentos no mercado financeiro. Não posso ficar só rezando para o mercado me dar uma taxa de juros mais elevada, ou para o meu inquilino ficar no imóvel, mas eu tenho que ter imóveis, tenho que ter recursos investidos. Mas eu também tenho que ir desenvolvendo capacidades de trabalho para que eu possa complementar isso, como a gente falava no último encontro. Eu tenho que ter uma atividade que eu goste, que me realize, que me dê prazer e que me monetize, que eu possa ter não uma única fonte de receita. Eu preciso que não seja eu o único provedor da casa, que esse era o modelo antigo, só o homem saía para trabalhar. A gente tem que nossos filhos trabalhem, a gente precisa que nossos sócios afetivos também trabalhem, que os nossos pais possam trabalhar e gerar receita. Ou seja, quanto menos dependência nós formarmos no tempo, como família, como grupos, e mais autônomos nós formos, mais fortes nós seremos, e as classes C, D e E são nossos bons exemplos no Brasil. Todo mundo trabalha.
todo mundo tem algum tipo de trabalho, algum bico, etc. e tal, e a gente deve usar isso como modelo para nós, estou dizendo aqui, nos separando de alguma maneira, para nos unir, de que a gente não pode ter essa imagem de que um único provedor com uma casa de 5 pessoas, essa fórmula funcione por muito tempo. Ela funciona por um tempo, mas ela não é sustentável em 30 anos. E a gente está falando aqui de aposentadoria, a gente está falando de 20, 30, 40, 50 anos para frente. A gente precisa dar autonomia para todo o nosso grupo, nosso entorno, começando por nós. Esse é o nosso primeiro convite. Vou parar de falar um pouquinho aqui para a gente ouvir um pouco as perguntas, interagir com quem está aqui nos perguntando. Eu sei que tem alguns comentários aqui. Leandro, não estou te ouvindo. Tá, o Léo vai colocar Agora aqui já. Tô. Eu vi a Miriam ali, ó. Eu tenho 56 anos, 56, nunca contribuí, trabalho como autônomo. Como faço para ter esse benefício? O INSS ele é aberto para todos, né, Miriam? Obrigado pela pergunta. Todo mundo tem algum direito, exatamente por ele ser social, todo mundo tem algum direito. O que eu sempre convido as pessoas a fazerem é ter uma visita ao posto do INSS, que parece um fantasma para nós, mas vou dizer que hoje a gente agenda pela internet, num posto mais próximo da nossa residência. O atendimento é feito com horário marcado, ele nos surpreende. É um lugar que eu recomendo que as pessoas todas possam ir para fazer uma consulta. É verdade que agora, na época da reforma da Previdência, muita gente buscou, aumentou um pouco esse volume, às vezes a espera é um pouco maior, mas eu iria ao órgão oficial para ver como é que está a minha conta, e eles são, eu diria, que nossos melhores consultores para a Previdência Social. Pode ser que, talvez por você nunca ter contribuído, Miriam, talvez não faça sentido você começar a contribuir agora. Mas é importante você saber se você é segurado ou não de alguma maneira. Não sou especialista em Previdência Social, o INSS é um órgão que todos nós temos direito, por sermos cidadãos, temos um CPF, todo mundo de algum modo já é segurado, logo vale a pena a gente fazer uma consulta ali, e a partir dessa consulta, Miriam, pensar como é que você vai complementar para manter o seu estilo de vida hoje, as suas escolhas de consumo hoje, daqui a 10, 15, 20 anos. Ou seja, será que a sua profissão hoje te traz prazer? É alguma coisa que você gosta de fazer e tem significado? Entrega alguma coisa para o mundo e você se vê fazendo isso aos 80? Eu gosto de provocar isso, né? Hoje a gente vê as pessoas de 75, 80 anos de idade, jovens, viajando, caminhando, trabalhando, entregando para o mundo, e a gente tem que se inspirar nelas. Eu acho que esse é o nosso modelo de longevidade, hoje em dia. Obrigado pela pergunta, Miriam. Juliano, você inclusive falou assim, você foi até gentil nesse comentário agora, porque você falou só 80, né? Porque você, um pouco tempo atrás, estava falando de 65 a 130, então 80 ela ainda está uma jovem. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó, do Erivaldo Souza. Você estava falando alguma coisa, ele falou, ou seja, se você estiver em um negócio que lhe renda 2.500 ao mês, se você não estiver dentro do negócio diretamente, é melhor colocar um tesouro direto? Bom, se você está num negócio, o negócio está imaginando que você empreenda, né? Eu acho que esse é eu acho que o empreendimento, de alguma maneira, eu diria que é algo, Erivando, que você deveria seguir investindo nele, né? Eu acho que esse é a primeira questão. Eu acho que, de novo, você vai me fazer uma pergunta, né? Um empreendimento próprio ou um título da dívida do nosso governo, né? Eu prefiro um empreendimento próprio porque você está atuando, você está colocando energia ali, você sabe que vão te trazer hoje R$ 2.500 por mês. Então, lembra da diversificação que a gente falava. Como é que eu consigo ter os R$ 2.500 do meu empreendimento próprio e eu vou uma parte acumulando no tempo para o Tesouro Direto e outros ativos, né, que você possa ter, para que lá na frente, aos 70, aos 80, ele possa começar o que a gente chama de cupom no mercado financeiro, ou seja, juros, que você possa começar a receber alguns juros semestralmente, como é o caso de alguns títulos públicos, que some esses R$ 2.500 que você tem no seu negócio próprio e que você encontre dentro do seu grupo familiar outras pessoas gerando receita e que outras receitas você pode gerar além do seu recurso próprio, ou seja, talvez você tenha o INSS ou não, você vai ter o seu empreendimento, você vai ter o Tesouro Direto e múltiplas receitas é que vão garantir uma longevidade
mais sadia, mais sustentável, mais feliz, mais digna, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que ter, né? Eu estava vendo um outro aqui, ó. Isso não é uma pergunta, é um comentário que eu acho que vai ser interessante que você vai falar sobre isso. Guardar dinheiro na época de crise é muita utopia. Hoje, como os salários estão achatados e as funções não estão sendo valorizadas, e temos que executar várias tarefas que não são inerentes da função, fica muito difícil juntar um montante informado. Perfeito, Ricardo. E você fala é absolutamente verdadeiro. E a gente não tem que ser utópico do ponto de vista das receitas, mas olha que interessante, Ricardo, como nós somos utópicos do ponto de vista das despesas, né? A gente está no momento de crise e vamos perguntar ao nosso redor quem cortou 50% das suas despesas. E vamos pensar num momento de euforia, de auge, quem conseguiu guardar dinheiro ou se a gente fez o quê com dinheiro, né, no momento de euforia. Então, eu concordo absolutamente com o que o Ricardo falou, é utopia a gente falar de guardar dinheiro na época da crise, é verdadeiro, mas eu diria que na época da crise, Ricardo, acho que eu pego carona no que você diz, que a gente é onde a gente descobre os nossos outros talentos para gerar receita, é onde a gente deveria visitar as nossas despesas, principalmente se a gente ainda não precisar, para a gente se reconhecer mais enxuto, que é o que a gente falou no encontro passado. Se eu consigo ficar mais leve, quando vier um momento bom, quando passar a crise, quando se normalizarem as questões, eu vou ter, além do meu salário menos achatado, eu vou ter outras possibilidades de fazer dinheiro, e eu vou poder guardar mais dinheiro do que eu já guardei antes. Então, como é que a gente aproveita? Vou dar um outro exemplo para a gente usar como analogia. Como é que a gente aproveita a crise hídrica que a gente teve aqui no Brasil para ter um consumo mais racional de água? Será que a gente continua lavando a calçada hoje com mangueira ainda? Será que a gente vigia o nosso tempo no banho? Será que a gente está mais atento, a gente capta água de chuva? A gente está mais atento ou já passou, né? Será que o que a gente aprendeu com a crise, Ricardo e todos, né? Com que faça com que, tudo bem, meu salário ficou achatado, mas eu consegui fazer outros dinheiros, de alguma maneira, eu incentivei o meu grupo familiar a fazer dinheiro também, eu consegui visitar as minhas despesas. Quando vier um momento melhor, além dos meus desejos guardados de consumo, minhas vontades, minhas necessidades, eu estou incluindo poupança nisso? Eu estou lembrando que talvez outros momentos de crise virão e talvez eu tivesse menos preparado nessa crise? Será que eu vou conseguir estar mais preparado na próxima crise? Talvez para aproveitar outras oportunidades. E vamos lembrar de que também no momento de crise, quem tem recursos consegue fazer bons negócios, né? Será que eu vou conseguir aproveitar bons negócios no próximo? Então, eu te agradeço a pergunta, Ricardo, é absolutamente verdadeira, mas vamos olhar também o que a gente conseguiu fazer no nosso quadro de saídas e como é que a gente se planeja para guardar mais dinheiro quando essa fase passar. A gente vai conseguir ressignificar, a gente vai conseguir repensar, a gente vai conseguir dar uma volta diferente e se preparar de uma outra maneira. O que a crise nos ensinou? Perfeito. Você viu um outro comentário que tem. Não sei se está me ouvindo de novo. Estou te ouvindo. Tá. O do Nelson, eu vi que eu até recebi no celular. Fabiano Leandro, estive no último encontro e estou querendo investir na Bolsa. Já abri a conta, você acha que se começar comprando R$ 1.000 em ações todo mês, sendo mais conservador, eu consigo uma boa renda daqui a uns 15, 20 anos? Essa é uma boa... Qual é o nome dele que perguntou? Desculpa, não ouvi. Nelson Jurado. Nelson, a primeira coisa, para a gente não fazer uma recomendação de bolsa de valores, seria muito arriscado aqui, né? Falar de um ativo sem te conhecer, seria uma imprudência da minha parte, né? Mas o que a gente precisa pensar, eu vou começar a usar... Primeiro, eu preciso saber quanto que R$ 1.000 representa da sua poupança. Então, eu vou considerar o seguinte, Nelson, que você tem o seu fluxo organizado, sobra dinheiro no seu mês a mês, você já contribui para o INSS, você já tem uma reserva equivalente a 3 ou 12 meses das suas despesas guardado num lugar com bastante liquidez, que se você tiver alguma adversidade, você não vai mexer nesse recurso que você pensa em colocar num ativo de longo prazo, como a Bolsa de Valores, e este dinheiro que você vai guardar representa uma parcela muito pequena que você não precisa nem no curto nem no médio prazo. Se esses R$ 1.000 que você se refere, eles não atrapalhariam de forma alguma os seus planos de curto e médio prazo, vou dar um exemplo bem real do que a gente viveu este ano aqui na Bolsa de Valores, né? Um ativo como a Bolsa de Valores. Quem investiu, talvez, na época mais alta nesse ano da Bolsa de Valores,
talvez tenha um prejuízo nesse momento próximo de 30%. Se você comprou lá e tivesse com uma compra regular de R$ 1.000 e pensasse, que é um estudo que o Jurandir Macedo fez, ou seja, se você investe ao longo dos próximos 10 anos R$ 1.000 por mês, esse valor não te faz falta. E você daqui a 10 anos, sim, vai ter um valor acumulado tal, que se você escolheu, fez uma boa escolha com quem é competente para te falar isso, como uma corretora de valores ou um banco de investimentos, que possa te recomendar a sua instituição financeira de confiança, né, que vai te recomendar quais são as ações mais adequadas para o seu perfil, qual que é o valor que você vai investir para o seu perfil, você fez uma compra regular e orientada nesse período, daqui a 10, 20 anos, não sei exatamente qual é o seu horizonte de tempo, sim, você vai ter um valor acumulado que, se for em ações, e ações, por exemplo, que pagam bons dividendos, você vai ter um valor acumulado X que vai ter uma contribuição, sim, para que complemente a sua aposentadoria. Mas vamos lembrar que a gente não deve abrir mão do INSS, você não deve abrir mão de ter receitas múltiplas do seu trabalho que tenham significado, ou seja, um trabalho que você goste de fazer, porque fazer um trabalho chato aos 80 anos de idade não vai ser legal, né? E que você possa ter esses dividendos, por exemplo, em ações, como complementação. O que eu quero que a gente não tenha aqui, que a gente não se iluda, é que se eu guardar algum dinheiro, seja ele qual for, que eu posso contar que com certeza a minha aposentadoria vai estar ganha. Então, o que eu quero dizer para vocês, no mundo incerto, como todos nós vivemos, e sempre foi assim e continuará sendo, a gente precisa pensar em ter mais garantias para isso, ou seja, para que o nosso plano seja mais realizado, mais autorrealizado, que a gente tenha menos surpresas, a gente precisa garantir múltiplas receitas, e essa ideia de investir regularmente no tempo em ativos que me deem receita lá na frente vai fazer sentido sim. É uma boa alternativa, Nelson. Mas lembra dos adendos todos, para a gente não colocar todo o dinheiro no único lugar, que se ele caísse 30%, eu ficaria desesperado, tiraria todo e perderia capital, né? Perderia dinheiro. Então, cada um com parcimônia, cada um olhando a sua própria fotografia para fazer um investimento racional no tempo. Vamos ver se tem mais alguma outra aqui. A Ana Borges colocou excelentes comentários. As pessoas não querem se privar de nada e querem ter os resultados. Não há como colher o que não se plantou. Pois é. E a gente tem esse hábito, obrigado, Ana, que a gente está mudando, tá? Participando do último FFS, participando das lives aqui, dos comentários que trazem, enfim, só pelos comentários que vocês fazem, a gente já tem uma população menos vítima e mais protagonista. Eu acho que o trabalho, né, o que me encanta de estar aqui e compartilhando é porque eu vejo cada vez mais as pessoas mudando sua postura frente à vida. As pessoas não estão esperando o governo resolver minha situação, eu não estou esperando o meu chefe aumentar meu salário, eu estou pensando em tirar um pedaço sim do meu dinheiro e colocar na bolsa de valores. Eu estou dizendo que, poxa, no momento da crise não está sendo tão fácil guardar, mas eu vou guardar dinheiro, porque eu sei que eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Eu estou atento, eu sei que é comigo a história, não é com outro, logo eu estou aqui numa quarta-feira, às quase 9 horas da noite, participando de um evento, enfim, dedicando tempo e prestando atenção e fazendo perguntas e me questionando, porque eu quero mudar e sei que a história é comigo, e é isso que faz com que a gente continue aqui compartilhando, né? Porque a gente sabe que vocês estão mudando, nós estamos mudando. Então, já fomos esses que não plantavam. Pode ser que a gente esteja começando a plantar agora, mas a gente já está plantando, Ana. A gente precisa agora lembrar, e esse é o aprendizado de todos nós, brasileiros, uma sociedade jovem, que não adianta só cercar o terreno. Eu preciso cuidar da terra, eu preciso plantar, preciso escolher as sementes, preciso saber como é que se planta, que é a época do ano que se planta, preciso regar, preciso cuidar, preciso tirar as ervas daninhas de lá, ou seja, não adianta simplesmente começar a investir. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso dialogar sobre dinheiro, que é o que a gente vai falar na próxima semana, eu preciso cuidar dos meus créditos, que a gente falou na semana passada, eu preciso abrir mão de algo hoje, e era gostoso eu gastar 110% do meu dinheiro, mas eu preciso talvez viver com 50%, 60%, 70% do que eu ganho hoje, sabendo que virão outros momentos lá na frente e que eu preciso reservar uma parcela, eu preciso vigiar os meus investimentos, não posso mais ser um investidor passivo, e tudo isso demanda conhecimento, demanda educação, e é por isso que a gente está aqui, né?
para oferecer essa troca, esse diálogo. Vocês têm muita experiência, vocês têm a vida vivida, essa troca que o exemplo de um alimenta o exemplo do outro, essa troca aqui, o diálogo e o bate-bola que a gente faz aqui, ajuda com que a gente leve exemplos para fora, que a gente não guarde isso só para esse grupo que está aqui ouvindo, que a gente compartilhe, por isso a ideia de estar no veículo público, que a gente compartilhe com o maior número de pessoas, porque a gente sabe que a educação financeira é carente, foi carente no nosso país, e já é menos carente, mas a gente precisa compartilhar no almoço de domingo, a gente precisa compartilhar no café da manhã de amanhã, no cafezinho, perguntar, façam essa pergunta que ela muda, vocês vão perceber, amanhã experimentem no horário do cafezinho, com as pessoas que vocês forem almoçar amanhã e jantar, pergunte como é que eles estão cuidando da aposentadoria deles, o que eles têm feito, o que eles viram e estão vendo os seus pais e avós vivendo na aposentadoria. Eles estão felizes? Eles estão bem? Eles têm uma aposentadoria saudável, sustentável? Do que vocês entendem por aposentadoria? Quais são as medidas que eles estão tendo? Escute o que eles estão falando para você se auto-observar. Ajude com o que você já conhece o outro, porque toda vez, lembra disso, nós adultos, né? A gente aprende fazendo. Aqui vocês escutam. Quanto mais vocês aplicarem isso amanhã, perguntando, investigando para os outros, comentando, mais vocês se apropriam disso que vocês estão aprendendo agora. A gente muda fazendo, nós adultos, né? Então façam. E a gente fazer pelo outro nos alimenta demais. Saber que o outro vai estar melhor amanhã faz com que a gente também tenha mais força e fé para fazer a gente mesmo, né? Olhando o outro fazendo, fala, poxa, Leandro, lembra que você me contou daquilo lá? Ele fala assim, poxa, comecei a fazer, obrigado. Quando eu falo um obrigado para o Leandro, ele vai falar assim, poxa, eu falei para o Fabiano, mas será que eu estou fazendo? Né? Será que eu estou fazendo a minha parte? Eu comentei, e a gente se ajuda nisso, né? Trocar as experiências ruins, trocar as experiências boas, os aprendizados, para que a gente dê os passos. Mas, Ana, eu acho que a gente começa agora sim a plantar, e eu não tenho dúvida que nós, brasileiros, colheremos um Brasil e uma aposentadoria muito diferente daqui a 20, 30 anos. Ô, Fabiano, aproveitando, o Ricardo colocou um comentário aqui interessante. E você já, né, eu separei para ler, mas você já falou sobre isso, inclusive de falar amanhã e tal, e de semana que vem. Você falou, sensibilizar parte da família para reduzir os gastos é essencial. Existe algum site que poderia consultar e servir de informação para envolver familiares para se engajar no sentido de economia doméstica? Bacana, Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu acho que 2 pontos eu poderia comentar aqui, né? Eu vou compartilhar, me comprometo a compartilhar aqui com o Leonan, para ele compartilhar com todos, eu não estou com o link agora, mas saiu uma pesquisa recente mostrando que 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Acho que esse é um dado que quando a gente mostra nós, grupo de brasileiros, acho que esse é um ponto para sensibilizar, Ricardo, para a gente não ficar falando só da nossa cozinha, né? Quando a gente mostra que a maior parte dos nossos vizinhos, irmãos, nome que a gente quiser dar, estão endividados, a gente pode nos colocar em perspectiva e ver o quanto nós somos, às vezes, privilegiados para a gente estar com saúde, para a gente ter uma família unida, que a gente tem um trabalho, que a gente tem receita. E acho que quando a gente sensibiliza olhando para o todo, eu gosto, às vezes, de mostrar uma foto mais dura, porque ajuda a gente a dar valor para o que a gente tem, e dando valor para o que a gente também consegue visitar com uma outra forma, né? Se eu fico olhando só para quem tem mais sucesso do que eu vou ter inveja, né? Se eu olho para quem está mais carente do que eu vou lembrar de quanto que eu tenho, quanto que eu estou hoje vivendo bem, e quanto que eu talvez possa abrir mão de algo. Então, é importante a gente mostrar primeiro a quantidade de pessoas aqui no Brasil que não tem, por exemplo, saneamento básico. Quantos por cento das pessoas aqui no Brasil vivem ainda com menos de um salário mínimo? Quantas pessoas no Brasil estão endividadas, e 77% destas que eu comentei agora, estão endividadas com cartão de crédito, e todos vocês sabem quanto é que custa isso por ano. Então, quando eu mostro esses dados, Ricardo, é a primeira fonte que eu queria dar para vocês, a gente consegue ver o quanto que o que vocês têm hoje é valoroso. E o segundo ponto que eu daria é pensar o que é importante para vocês como família, um pouco do que a gente vai falar no próximo encontro, quais são os valores mais importantes dessa família, como é que esse grupo, visitem esse grupo familiar, se for um casal, que primeiro os adultos façam essa conversa para se observar. Como é que estão meus pais, como é que estão os seus pais, como é que estão os nossos irmãos, qual que é a situação financeira de quem está ao nosso redor mais próximo, os nossos funcionários, os nossos colegas de trabalho,
olha um pouco ao redor e volta nessa conversa íntima, uma conversa só do casal, dos adultos. Estou antecipando um pouco da semana que vem, mas se a gente começa com esse diálogo, Ricardo, falando, enfim, a olhar ao redor, a gente vai ver que às vezes a gente não está tão ruim assim, e isso ajuda a gente a tomar alguma decisão de, às vezes, enxugar um pouco sem precisar. Eu acho que sempre que a gente puder enxugar antes de precisar, muito menos dolorido, né? Mas também fortalece demais o casal. Quando a gente faz isso e olha para o potencial de geração de receita dessa família, a gente consegue primeiro empoderar essa família, os adultos, e depois comunicar para as crianças, porque as crianças a gente sempre tem o intuito natural de poupá-las, né? É nosso papel como provedores e protetores poupá-las. Então, calma, né? Primeiro os adultos, depois as crianças nessa conversa, nesse diálogo, nesse envolvimento. Os filhos maiores não, mas as crianças sim, a gente deve ter alguma cautela. E o terceiro ponto que eu ia colocar é a gente olhar o IBGE, né? O IBGE ele traz uma foto de como a nossa população brasileira gasta seu dinheiro com habitação, com educação, enfim. E eu chutaria que quem está nos ouvindo agora tem uma foto de despesas bastante diferente do IBGE, porque a gente tem um investimento, por exemplo, eu vou colocar um único item que eu tenho certeza que é muito maior nesse grupo do que para todos os demais, que é a educação. Os nossos pares brasileiros, infelizmente, não têm verba para investir em educação. Vocês estão aqui hoje, né, investindo em educação, tempo, mas eu tenho certeza que vocês também investem recursos em educação, isso já torna vocês no tempo, a gente sabe que educação e recursos e possibilidades de geração de trabalho, de renda, são diretamente relacionados, e quando vocês colocarem isso em pauta, e eu estou colocando um tema sensível para uma família que quer falar da despesa com educação, e mostrar o quanto que isso é investimento de longo prazo também, né? Talvez não tenha tido receita já, pode ser um investimento numa pós-graduação, o que seja, mas a gente sabe que isso vai me deixar mais empregável no tempo, vai me dar mais possibilidade de empreender no tempo, isso nos diferencia, e o que a gente tem feito com isso, quanto que a gente está valorizando o que a gente já faz hoje, frente aos nossos pares, para então a gente começar essa conversa, Ricardo, não a partir de cortar despesas, mas nos olhando em relação aos nossos pares, o que a gente está investindo já para o futuro, para a gente agradecer o que a gente tem e fortalecer o que a gente tem de bom e que é importante para cada um de nós. Ô, Fabiano, aproveitando, você falou nisso, né, da conversa, eu e a Dani, a gente conversa bastante. Né? Primeiro porque a gente toca a família junto, toca a empresa junto, né, é tudo, a gente faz junto. E aqui em Londres é muito comum das pessoas trabalharem por hora, né? Então, a gente tem as meninas que vêm diariamente e nós temos uma que vem de vez em quando, 2 vezes por semana. E ela, claro que ela cobra por hora. E a gente sentou com os meninos porque essa menina veio, arrumou as coisas, era 20 minutos depois, os moleques já tinham pego os legos feitos de ponta cabeça, colocado, né, a casa. A Dani sentou com eles e explicou, falou, você lembra de fulano que veio aqui e ficou arrumando a casa e deixou tudo arrumadinho, bonitinho? Então, a gente pagou tanto para ela. Mas boa parte desse dinheiro, olha o que vocês fizeram, né, com a arrumação que ela fez na casa. Você não acredita no resultado que deu. Hoje à tarde, o Luca chegou, mamãe, tá arrumadinha a sala? Então, assim, o fato de conversar, por mais que ele tem 6 anos, vai fazer 7 agora esses dias, o fato de conversar com eles e explicar como que eles entendem, né? E eu acredito que isso vai fazer uma grande diferença na vida deles, né? Uhum. E tá mostrando o valor do trabalho, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente teve um pouco do ranço, e é um ranço muito nosso aqui, de que trabalho era alguma coisa ruim. Lembra que a primeira bandeira, que ela é uma bandeira distorcida, a gente fala que independência financeira é alguma coisa anti-trabalho, nunca foi, né? Porque ser independente financeiramente não trabalha dos diachos, só muda o tipo de trabalho, né? Mas independência financeira é pró-trabalho, é junto com o trabalho, né? Independência financeira não exclui o trabalho e nem exclui o governo. Então, independência financeira junto com trabalho, junto com governo e INSS, e junto com essa amplitude que a gente vai dar no próximo encontro, que é o entorno da família, né, da nossa família mais ampliada, que são também nossos amigos, nossos pares, faz com que a gente se fortaleça. A classe social média no Brasil, a classe média aqui no Brasil, não sabe falar o que eu vou dizer para o Leandro agora. Leandro,
o meu irmão está precisando de um trabalho, se você tiver alguma coisa para indicar, por favor, eu te agradeço. A gente não faz isso, fala assim, olha, Leandro, eu gostaria de mandar o currículo do meu irmão para você. Eu não sou franco de falar das dores do meu irmão e do quanto o meu irmão está empregado é importante para mim, eu pedir, e aí a gente precisa ter humildade, outras coisas, para falar, Leandro, se você tiver... E o Leandro vai me perguntar, mas que tipo de trabalho? Geralmente eu quero enaltecer o meu irmão quando eu deveria falar com uma classe... Eu estou usando a classe C como um grande exemplo, eu acho que é um grande exemplo para nós, classe C, D e E. Qualquer coisa, Leandro, está precisando de trabalho. Qualquer coisa é incrível. Qualquer coisa diz que o meu irmão ele é muito mais apto, musculoso e calejado para trabalhar do que só o currículo dele. Né? Pô, esse comentário, né, realmente é muito verdadeiro, e eu falo assim, pô, até me arrepiou, porque hoje à tarde, né, eu estava com o Theo no parquinho, enquanto o Lucas jogava futebol, e ele queria escalar num negócio que, para ele, de 4 anos de idade, era muito difícil. E eu fiz um live no Stories, no Instagram, falando de como que é fácil para uma criança pedir ajuda. Mas para a gente, adulto, a gente tem... E aí, por que eu falei que, cara, até arrepiou assim, que eu sei que você vai ter um comentário muito legal após isso. O porquê que muitos dos adultos fantasiam, né, como você acabou de colocar, vou mandar um currículo e tal, não sei o quê, se realmente o que a pessoa queria dizer era mais fácil, mais impactante. De ter vergonha de perguntar, o que iam falar de mim, enfim, e assim eu também fico com vergonha de pedir. Agora, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa lembrar que, de novo, um país que está 4 anos em crise, se eu continuar com orgulho, Leandro, se eu não começar a pedir e não começar a falar do que é honesto, vamos lembrar uma cena que foi tão bacana, assim, e tão rápido aconteceu, né? Na falta d'água a gente viu, e na crise dos postos agora também a gente viu, dos caminhoneiros, as pessoas pedindo água, pedindo para tomar um banho, pedindo para ir na casa do outro, pedindo agora se você tinha combustível para compartilhar comigo, ou se você podia me dar uma carona. A escassez faz com que a gente peça. De novo, o nosso país generoso, a gente ainda não sabe, vou falar muito maldosamente, para nós todos, nos incluindo, a gente ainda não sabe aproveitar do nosso país generoso, porque a gente nunca teve escassez. Eu acho que esses breves exemplos de escassez que eu estou dando aqui fizeram conosco, e a gente sabe disso, nos fizeram mais generosos e mais humildes. A gente passou a pedir no dia seguinte porque a gente ficou desesperado. Mas será que a gente vai ficar desesperado para pedir? Será que 4 anos de crise já não é suficiente para a gente falar, olha, eu estou precisando de algum trabalho e qualquer trabalho que você tiver, de novo, eu preciso lembrar que trabalho é digno, né, Leandro? Trabalho é espiritual e é digno e sempre foi, em toda religião. E por que eu não posso pedir trabalho? Sem dúvida. Ô, Léo, você que está aí no backstage aí, dá uma olhadinha. O pessoal está falando que caiu. Eu vi que caiu mesmo o número de pessoas visualizando absurdamente e está subindo de novo. Mas, no meu caso, eu fui lá na página do Facebook, só dei um refresh no negócio e ele voltou normal. Mas, pelo que eu estou vendo, o pessoal tá voltando agora. Mas, pegando nesse gancho que você falou, Fabiano, teve uma outra pessoa que fez um comentário e você falou sobre ele, como é que eu faço, dos R$1.000, se eu não me engano, que foi alguma coisa nesse sentido. Mas é mais ou menos o que você está querendo dizer agora, me ajuda com isso, se é esse pensamento. É que é o hábito da pessoa fazer aquilo ali. Então, a partir do momento em que hoje ela tem consciência que, ela pode sim pedir ajuda para o teu vizinho, para a pessoa do teu lado, para o teu amigo. Cara, se você vai na mesma direção, por que não dividir o carro? Né? Por que não compartilhar? Por que não economizar dinheiro, poluição, né? Diversas coisas. Uma conversa boa talvez possa surgir negócio. Então, são várias coisas, mas o fato de, na crise você não consegue juntar dinheiro, mas será que nem R$10, enquanto você pode, você acha que isso ajuda? Com certeza. Primeiro que, de novo, né, sempre dá. De novo, sempre dá, porque todos nós somos capazes. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É porque o Ricardo ele colocou um ponto aqui que é o da entrada de dinheiro, né? E a gente está trazendo uma outra questão que é da saída de dinheiro, que a gente também pode ter algum ajuste nesse momento, além de fazer mais dinheiro e colocar mais gente
fazendo dinheiro junto. Mas eu acho que se a gente usa esses vários elementos que a gente comentou, Leandro, de não estar mais tão individualista e eu estar mais no grupo. Ou seja, eu compartilhar as minhas dores e os meus acertos e ofertar isso que eu tenho para todos. A gente está começando a aprender o que é colaborar. Eu volto a dizer na classe C, D e E, a classe C, D e E sabe pedir para o vizinho cuidar do filho. E eles tiveram uma precisando de ajuda, eles vão pedir para alguém, desde ajuda para levar no hospital, até vão pedir ajuda para alguém se empregar. A gente precisa, eu arrisco dizer aqui que a maior parte de quem nos está ouvindo talvez não conheça o vizinho, né? Vai ter vergonha de pedir 1 quilo de açúcar. Então, se a gente conseguir envolver os nossos membros familiares, começar a usar o nosso entorno, a gente vai ser mais eficiente, e a gente tem a grande vantagem que quem nasceu pós-2000, para eles isso já é natural, para eles compartilhar já é natural, eles não têm o mesmo interesse de ter o carro próprio, eles já chamam lixo de reciclável ou de orgânico, eles já pensam diferente, graças a Deus, e eles vão ensinar muito para a gente. Os últimos imigrantes somos nós, eles são nativos, eles já estão na vibe certa. Quem vai precisar nos ajustar somos nós, é quem está nos ouvindo aqui, nós, inclusive, porque para nós tudo isso é muito novo, compartilhar é muito novo. Como assim eu vou dar carona? Como assim eu vou de carona? Como assim eu vou abrir mão de algo que é meu? Eu gosto de dar essa brincadeira, né? Quantas furadeiras precisam ter num prédio? Ou quantas furadeiras precisam ter num quarteirão? Todo mundo precisa ter cada um precisa ter um cortador de grama, né? A gente ainda está pensando de um jeito muito individual, sem pensar que no grupo a gente precisa de menos e pode fazer mais. E a gente pode se ajudar, e eu posso ter mais talento para cortar grama, e o Leandro pode ter mais talento para outra coisa, né? Para entreter crianças no parque. E a gente pode fazer isso, ele entretendo crianças no parque, sendo homem, que seria uma outra heresia algum tempo atrás, né? Poxa, aqui no Brasil, se visse o Leandro numa tarde de quarta-feira no parque, eu diria que ele está desempregado ou está com a vida ganha. A gente julga, né? E a gente não pode pensar que talvez outra pessoa esteja trabalhando, né? A esposa esteja fazendo outra coisa, a sócia afetiva, e a gente ter uma troca diferente. Mas acho que a gente está aprendendo com tudo isso e a gente precisa lembrar desse individual, coletivo, e da gente pedir, e eu acho que a gente vai compartilhar, a gente vai ser melhor. Porque assim, esse é um ótimo comentário, né? Quando a pessoa é empresária, ela não tem que seguir o das 9 às 5, né? Das 8 às 6, eu não sei como é que é o horário do Brasil, faz tanto tempo que eu sou empresário, então acaba não... Mas eu acredito que eu trabalho, porque eu gosto, eu tenho prazer, eu trabalho muito mais do que qualquer outra pessoa que é contratada, porque são 1h da manhã, eu estou aqui, é um ensinamento, é um aprendizado sensacional, o compartilhamento com as pessoas, eu adoro, mas para mim eu não tenho um horário que eu fale assim, isso é o horário de trabalho. Eu tenho diversos desses horários durante o dia, mas um momento em que eu posso estar com o meu filho vendo ele jogar futebol, isso tem um valor que me ajuda cada vez mais querer fazer mais pelo trabalho que eu já faço. Então, é uma motivação que eu uso e para mim dá muito certo. Então, passei a tarde, mesmo assim, não deixei de fazer uma live, não deixei de falar que ia ter hoje aqui esse webinário ao vivo, não deixei de dar dicas para as pessoas, que é o que eu gosto de fazer, e ainda pude curtir com as crianças. Então, é uma questão muito para mim é horário, eu não sigo um horário. Então, amanhã de manhã talvez eu acorde mais tarde, mas é porque eu faço um novo webinário. Então, para mim Mas eu adoro, tenho um prazer sensacional. Então, eu tenho certeza que eu não vou ter problema aos 80, Fabiano. Não, porque eu acho que você encontrou duas coisas muito bacanas, né? Uma é autonomia e a outra é significado, né? Quando eu tenho autonomia, e autonomia é saúde, né? Eu já não estou dependente do meu trabalho, do meu emprego e colocando como culpado o meu patrão, né? Você trabalha muito mais e, ao mesmo tempo, você trabalha com algo que te dá significado. Então, você sabe que ficar com o seu filho à tarde te nutre para estar aqui 1h da manhã falando com a gente. Um retroalimenta o outro, né? Exatamente por você ter podido ficar lá, isso é autonomia, com responsabilidade. Você sabe que você vai estar lá à tarde, mas na madrugada você vai estar fazendo uma live. E assim você começa a ter uma vida com mais significado do que é valoroso para você. É valoroso estar com o filho e o seu trabalho também é valoroso, que é o que a gente vai precisar encontrar na longevidade, né? O que me dá valor? Estar com os meus amigos. E o que me dá valor? Compartilhar o que eu sei para o mundo.
E é isso que a gente vai ter na nossa época de longevidade, e sabendo que eu posso ser mais livre, né, menos apegado a algumas coisas, e com isso também poder compartilhar e ter outras pessoas me ajudando e ajudar outras pessoas. Quantas coisas mais a gente pode fazer quando a gente amplia, né? Mas belo exemplo, é isso. Outro aqui legal, eu sei que a gente já está num horário, mas o Rogério fez um comentário legal. Nossa, esses comentários me fizeram lembrar minha infância, onde vivíamos na casa dos amigos e tomávamos café na casa de um, almoçava na casa de outro. Hoje eu moro num prédio onde eu e minhas filhas não conhecemos o vizinho do lado e já moramos lá há 3 anos. Minha opinião nisso, eu gostaria de ouvir a sua, Fabiano. Rogério, bate na porta do vizinho, cara, e chama ele para tomar um café. Ele talvez se assuste, né? Ele talvez se espante. Mas aqui na Inglaterra, por exemplo, eu não lembro de ter isso no Brasil, mas aqui na Inglaterra tem uma coisa assim, quando você muda para uma casa nova, para um apartamento, normalmente você chama as pessoas para um que eles chamam de open house, que é o dia da inauguração da tua casa, você chama para um comes e bebezinhos e você faz a apresentação da sua casa, né, da sua família para essas pessoas. No Brasil, eu sei que acaba não tendo isso, mas quem sabe não é hora de voltar. Talvez porque as pessoas usam muito os amigos do Facebook e esquecem que ali são amigos virtuais, né? Eu pego o carona no que você disse, concordo, Leandro. Você falou uma frase genial, né? Será que não é hora da gente voltar? A gente já fez isso. Aham. O Rogério está lembrando aqui de cenas da infância dele, ou seja, a gente já fez isso há menos de uma geração atrás. Ou seja, a gente só precisa lembrar daquele exemplo e, de novo, passar um pouco por cima disso que a gente acha, talvez o que é politicamente correto, talvez fosse não tocar a campainha do meu vizinho, né? Mas o que significa eu convidar o meu vizinho, que mora do lado, parede em parede comigo, para um café com bolo, né? Uhum. E talvez fazer isso de uma maneira... Eu até vou provocar, Rogério, a gente começar a fazer esse exercício. A gente mal tem feito isso com nossos familiares e amigos mais próximos, numa cidade como São Paulo, né? Eu não vou nem falar do nosso vizinho primeiro. Vou lembrar da gente ter um tempo de café com bolo com os nossos parentes mais próximos, que nem eles a gente está conseguindo ter. Então, e com os nossos amigos mais queridos, né? Então, nos provoco aqui para pensar qual foi a última vez que a gente ofertou um jantar para os nossos amigos, que a gente convidou um para a casa do outro, né? E se a gente não der o exemplo, eu acho que eu tenho carregado a bandeira de a gente reforçar os adultos, né? Se nós adultos não começarmos a reforçar isso, a gente aprendeu isso como exemplo dos nossos pais. Os exemplos não foram nossos, né? Quem nos deu esses exemplos foram os nossos pais. Então, como é que a gente começa a convidar não só os filhos os amigos dos nossos filhos, mas os nossos próprios amigos para almoçar em casa, para eles verem que isso é natural, né? Como é que eu convido, eu proponho Leandro, próxima vez que estiver aqui, vem jantar aqui em casa, né? Quando eu estiver aí, a gente vai fazer alguma coisa na sua casa. E os meus filhos verem, e os dele, que isso é natural, pais, ou seja, adultos recebem amigos e fazem essas trocas, enfim, a gente começa a fortalecer um laço que lembra de novo da necessidade da água, ou do combustível, ou da carona, ou de um trabalho, né? A gente tem uma corrente mais forte, esses elos fortalecidos, a gente se sente mais forte, mais solidário e menos vulnerável. E quanto menos vulnerável, mais digno a gente vai estar. Sem dúvida, sem dúvida. Até a Viviana ali colocou, né? Conheci meu vizinho hoje, graças ao carro dele ter quebrado na porta da minha casa. Na porta de casa. Eu convidei ele para tomar um chá enquanto esperava o guincho. São essas coisas, né, que fazem grande diferença. Genial. Muito bom. Eu tenho um amigo, um casal de amigos de Campo Grande, que eles criaram um evento que chama Amigos e Negócios. Então, eu não sei se eu comentei semana passada sobre isso, mas eu tenho visto muito isso, muitas pessoas falando nessa frase que você comentou, eu só me dei conta porque você ressaltou ela para mim, né? De que a gente está voltando no tempo. Né? E as pessoas, e eu vejo muito isso, as pessoas que estão voltando no tempo, se dando conta disso, são as pessoas que estão se dando melhor durante a crise. São as pessoas que estão fazendo mais negócios e conseguindo, né, fazer coisas diferentes e, principalmente, né, acabando ganhando mais dinheiro com isso.
E a Lourdes acabou de colocar um comentário aqui, a Lourdes Souza, que investir na convivência gera recursos, é isso? Exatamente, Lourdes, o exemplo que o Leandro deu agora é esse, né? Ou seja, investir em convivência, né? Conviver, né? Viver junto, gera recursos. Eu acho que mais do que gera recursos, ele compartilha recursos e às vezes, exatamente por eu não saber o que o Leandro fazia, eu não podia ofertar alguma coisa que talvez para mim fosse ocioso ou que eu tivesse uma oportunidade. Mas como eu não conheço, às vezes a gente tem alguém que pode nos ajudar do lado de casa e, enfim, e não estamos, né? A gente não está contando com ele, a gente não está contribuindo com alguma coisa que para nós fosse fácil, enfim, por falta de conviver, viver junto. Tomara que a gente recupere isso, né? E o que isso tem a ver com longevidade? Tudo. A gente quer uma vida solitária com muito dinheiro para pagar as contas. Eu posso afirmar para vocês com casos já atendidos, né? Ter muito dinheiro para pagar a conta sozinho é muito chato, é muito triste. Eu espero que vocês possam compartilhar recursos juntos e ter, enfim, uma vida colaborativa de algum modo, porque isso vai dar muito mais significado para a vida. É isso que a gente quer como longevidade, não é só dinheiro. Lembra que o dinheiro é meio, é dinheiro para compartilhar com quem, né? Então está na hora da gente começar a bater na porta do vizinho, e se ele ficou um pouco chateado, quem me autorizou, lembra que é simplesmente porque a gente desacostumou, mas a gente sabe fazer. E lembra que nós somos a última geração que sabe fazer, porque a gente viu isso como criança, como o Rogério colocou. Então, é nossa responsabilidade total recuperar isso antes da próxima geração, que não vai ter essa referência se a gente não fizer. Agora eu peguei lá no fundo do âmago de todos nós adultos aqui, Você falou até mas nós somos os mais responsáveis, né, por isso. Se a gente não fizer aquilo que a gente viu acontecer, o que será dos nossos filhos, né? Nossa, você falou, arrepiou, e é mais uma coincidência. Eu estava aqui agora, abri uma janelinha do Facebook aqui, que eu falei, porra, preciso responder um amigo meu, Vladimir. Aí o cara vai e coloca a mensagem aqui de imediato. Eu falei, cruz credo, rapaz, mas vamos lá. Falando desse negócio, o Jorge, e eu li um comentário do Jorge, ele falou, essa live está uma viagem da infância, projetando... Ah, perdi, peraí, que mexeu aqui. Projetando ela para o nosso futuro, emocionante mesmo. A ideia é com que a gente possa, né, principalmente, eu acho que desde o início da semana passada, o Fabiano está falando que nós vamos viver mais. Então, o que a gente está fazendo para isso? Não dá para ficar confiando que vou ficar só fazendo as coisas do governo e tudo mais. Você tem que fazer alguma coisa. Graças a Deus, esse grupo, né, Fabiano, é um grupo mais, eu diria, não sei se a palavra é privilegiado, mas vou colocar dessa maneira, que eles estão tendo acesso à informação e também podendo aprender. Quando eu falo podendo, é tempo, dinheiro, vontade, motivação, para poder aprender esses conhecimentos e, né, te agradecer imensamente de você estar podendo disponibilizar isso para todos, porque você vê, a gente teve vários picos de gente aqui, mas eu acredito que, eu vou tentar dar uma olhada aqui para ver se dá para ver, não dá para ver ainda, mas quantas pessoas já viram esse vídeo, né? E até aproveitar, eu sei que o Leonardo está no back office, mas falar, Léo, teve algumas pessoas reclamando da conexão, então, só para lembrar que o pessoal pode assistir depois, no próprio canal da Experiência de Sucesso, vai estar lá, e depois, acredito que o Léo vai colocar no YouTube também. Então, vocês vão ter acesso a esses ensinamentos maravilhosos, essa volta da infância. Mas não foi para isso que eu queria falar. O comentário que eu queria fazer é, o Luca é um menino assim que ele me surpreende demais, porque pelo menos eu não lembro de eu ter sido como ele na infância, mas eu acho que é o jeito como a gente cria ele. O Luca não vai para a escola, a gente faz homeschooling com ele, mas eu nunca vi um moleque tão sociável. Eu não sei se ele me vê nos eventos hoje, então assim, ele vê eu conversando com as pessoas, aonde eu vou, se eu vou em festinha de aniversário dos amigos dele, eu já começo a cumprimentar os pais, perguntar o que faz, o que gosta de fazer, essas coisas, que o moleque, aonde ele vai, ele vai jogar futebol, ele faz amiguinhos, ele chega num parque, nem hoje, chegou num parque onde tinha um monte de criança que ele não conhecia, ele já começou a fazer amigos, já pediu para minha esposa para passar o telefone dela para a mãe dele para eles se encontrarem da próxima vez. Então, assim, como que é legal isso, né, do exemplo. Eu sei porque semana que vem você vai falar de família, então só estou colocando um linkzinho também para a gente falar disso. E é isso, né, Leandro? Nessa idade que eles estão, o exemplo é tudo, né? E quando ele vê esse exemplo que reforça também na atitude dele,
e a sua esposa aceita o telefone e compartilha, e ele vê que esse evento amanhã de combinar com a mãe do amigo vai funcionar, o mundo é bom, né? O mundo é belo, né? É isso que eles precisam acreditar, que eles precisam confiar uns nos outros. A gente já confiou uns nos outros, né? A gente já foi mais solidário e vê que naturalmente eles já são, né? Só eles terem um exemplo, e um exemplo que é natural seu, né? De você fazer isso, para ele isso também continua sendo natural e ele não se sente estranho por abordar pessoas, né? Eu não sei se você vai comentar sobre isso semana que vem, mas talvez possa ser um ganchozinho, eu te fazer uma pergunta, porque eu sei da sua especialidade, né, nessa área, mas dinheiro, família é uma coisa que gera muito conflito, né? Então, eu sei porque, assim, eu tenho amigos que já falaram para mim assim, cara, dinheiro não se empresta, dinheiro se dá porque tu nunca vai receber de volta. Eu não sei qual foi os problemas que ele teve, mas eu não tive os mesmos problemas. Por que eu tenho que ter as crenças dele? Então, um dos trabalhos que a gente faz muito com os nossos filhos é não colocar crenças na cabeça deles de coisas que eu vivi na minha infância ou na minha vida atual e tudo mais. Então, assim, não é porque eu fiz um negócio que deu errado, porque, pô, se eu for pensar assim, eu nunca mais tinha feito negócio nenhum. A gente não estaria falando aqui agora. Porque se for listar tudo que eu já quebrei no passado, não quer dizer que o meu futuro vai ser igual. Então, mas assim, como que as pessoas podem trabalhar isso? Como que você teria alguma dica que você possa... porque eu lembro do comentário, não vou lembrar da pessoa que falou, não tem como no momento de crise juntar dinheiro. Talvez não seja nem a realidade dele, mas talvez seja o que ele escuta. E aí acaba vendendo uma ideia do que escutou. Como é que você acha? Existe alguma técnica que você poderia dar uma dica aí, já que você é aquele cara pra gente? Acho interessante isso, né? O quanto que a gente acaba de algum modo, né, Leandro, colocando essas, eu acho que crenças mesmo, que você usou bem, o quanto que essas crenças a gente vai repetindo de algum modo, mesmo que elas não sejam verdade para mim, mas geralmente a gente usa as crenças que a gente acha que nos protegem. E nos protegem dessa interação com o outro, né? Melhor dar do que emprestar, enfim, e a gente acaba resumindo um pouco isso, e aqui, né, de novo, num país de colonização majoritariamente portuguesa, latina, cristã, de algum modo, a gente tem muitas questões difíceis de lidar com dinheiro, as crenças sobre dinheiro são muito ruins, né, e a gente vai repetindo elas, mas ao mesmo tempo, se a gente coloca o dinheiro um pouco de lado, e aí eu acho que fica um pouco da dica que eu posso dar, a gente tem muito mais para ofertar, né? Eu vou dar um exemplo agora de um cliente muito bacana, um casal jovem que eu atendi há muitos anos atrás, não tinham filhos, hoje tem 3 filhos, enfim, está numa situação diferente, estão bem profissionalmente, enfim, um casal veio pedir ajuda a eles, né? E foi muito bacana porque a oferta deles, eles falaram assim, olha, eu não vou te dar dinheiro, porque eu sei que dinheiro não vai te ajudar, dinheiro vai te resolver no curto prazo, mas eu conheço uma pessoa que vai poder te ajudar, que essa pessoa vai te ajudar como nos ajudou no passado, e eu topo bancar, eu banco para ajudá-los, né? Então, se a gente, às vezes, de novo, né, nessa experiência que a gente está tendo todos juntos aqui, que a gente aprende sempre conjuntamente, a gente sabe que a gente pode contar uns com os outros, posso dar uma dica ali de um vídeo, um livro, de curso, de o que quer que seja, eu posso, às vezes, não ter a mesma resposta por dinheiro, mas quando alguém me pedir dinheiro, eu falo assim, olha, se a sua questão é dinheiro, eu acho que eu sei alguns lugares que você pode ter apoio, ter ajuda, ter troca, enfim, e lembrar que dinheiro nem sempre vai ser a melhor ajuda, né? E eu queria não só desfazer a crença de que você não deu, eu vou dar dinheiro, mas eu posso fazer muito mais coisas. Às vezes, de novo, a gente falou no encontro passado que às vezes a minha questão parece ser com dinheiro, mas é com carência. E às vezes pode ser com um momento que eu estou vivendo de crise, que está difícil, e eu coloco a culpa e a responsabilidade no dinheiro. Então, às vezes, a gente está, às vezes, precisando fazer um bolo junto com um amigo, né? De ter tempo para uma boa conversa, a gente falou isso no encontro passado, eu reforço aqui, acredito demais no café com bolo, porque ele tem muitos resultados efetivos, incríveis, né? Façam isso, alguém está falando de fazer pão de queijo, fazer um bolo e tal, façam isso.
o tempo do bolo, acho que é o tempo que a gente consegue, de fato, dar o que a gente tem de mais valioso, e eu posso afirmar para vocês que o que a gente tem de mais valioso está longe de ser dinheiro. A gente tem tempo, a gente tem afeto, nós somos um dos países mais afetuosos do planeta, né? Se o que a gente tem mais para ofertar, que todo estrangeiro elogia aqui, é que nós somos afetuosos, carinhosos, atenciosos, a gente tem a troca de olhar, a gente tem o toque, a gente tem tanta coisa bacana, e eu tenho certeza que isso é o que mais a gente vai ter nesse ser generoso que nós já somos, né, para ofertar para além do dinheiro. Então, vale a gente desfazer um pouco dessas crenças nesse diálogo, que é o que, enfim, trazer o que a gente vai... Agora o Leandro já me provocou de fazer algumas coisas no encontro que vem, estando no programa ou não, a gente vai ter que falar sobre famílias, casais, filhos, diálogo, enfim, tem tudo a ver com o que a gente quer trazer para o próximo encontro. E queria lembrar, o Leonardo me pediu uma coisa para a gente lembrar de podcasts, e aí vou deixar com o Leandro para ele me ajudar aqui, só para ele não pegar no nosso pé depois. É que foi prometido para todo mundo que estivesse ao vivo, né? Ganharia, o Leonan vai colocar ali agora, daqui a pouquinho, um link com 3 podcasts do Fabiano Calil. Então, para quem estiver ao vivo, vai entrar agora ali, você que está vendo isso agora, vai ter um link, você vai baixar, logo em seguida o Leonan vai tirar esse link. Então, ele já até colocou ali, presentinhos, né? Exatamente, a gente sempre gosta de dar um presentinho, porque isso é importante. Agradecer a cada um, né? Fabiano, mais uma vez, assim, cara, não tem como te agradecer. O seu tempo, eu sei quanto é importante, o conhecimento, os comentários aqui sensacionais, não vão parar. Então, realmente, obrigado. E avisando já para todo mundo que semana que vem, tem gente do Japão te vendo, cara. O meu grande amigo Flávio Miyamoto, lá do Japão. Então, tem do mundo inteiro. Semana que vem, quarta-feira que vem, no mesmo horário, nós vamos ter mais uma. E aí, como vai falar de família, eu vou fazer algumas perguntinhas para o Fabiano. Como eu já fiz aqui, eu já fui adiantando, mas obrigado mesmo, né, mais uma vez, pelo seu tempo, por tudo, pelo teu conhecimento, pela essa ajuda sensacional que você deu a todo mundo. Então, o Léo já colocou ali o podcast para o pessoal poder baixar. E aí, logo em seguida, ele vai retirar aquele link conforme prometido para todo mundo. Obrigado, Fabiano. Obrigado a você, Leandro, pelo convite e até o próximo bate-papo aí. Obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram aqui até agora, pelas perguntas, contribuições, exemplos ali. Muito bom. Obrigado. Obrigadão. Obrigado, gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.